Você sabia que a religião foi a arma mais poderosa da colonização? No solo brasileiro, a cruz e a flecha travaram uma batalha silenciosa e profunda. Do alto das falésias, olhos atentos observavam as caravelas. O que parecia uma visita era, na verdade, o início de uma transformação radical e irreversível. No século XVI, o mapa do Brasil era um vasto território de mistérios e promessas, onde a Companhia de Jesus desenharia seu ambicioso projeto de fé. Liderados por Manuel da Nóbrega, os primeiros jesuítas desembarcaram com batinas pretas e livros sagrados, prontos para conquistar almas em uma terra desconhecida. O contraste era imediato: de um lado, a densa e indomável floresta tropical, do outro, o esforço europeu em erguer paredes de taipa e impor uma nova ordem. Manuel da Nóbrega, o estrategista da fé, via além das árvores. Ele planejava cidades, colégios e uma estrutura que uniria o novo mundo aos dogmas de Roma. Em 1549, a Baía de Todos os Santos fervilhava. O desembarque de suprimentos e homens marcava o início oficial da administração colonial. A aliança era clara: a cruz e a coroa caminhavam juntas. Nóbrega e o governador Tomé de Souza traçavam planos para consolidar o domínio português na costa. Sob o sol do amanhecer, as orações dos jesuítas ecoavam na areia. Para eles, cada passo era uma missão divina; para os nativos, um enigma a ser decifrado. Com as próprias mãos, Nóbrega desenhava no chão o esboço das primeiras capelas. Era o nascimento físico de uma instituição que moldaria a educação brasileira. O barro e a madeira tornavam-se paredes sob a supervisão atenta dos padres. A construção das missões exigia esforço, suor e a mão de obra dos próprios indígenas. Escondidos pela vegetação, os povos originários observavam. Havia curiosidade, mas também uma desconfiança instintiva diante daqueles homens que vestiam roupas pesadas e falavam de um Deus único. Nas noites quentes, a pena de Nóbrega corria o pergaminho. Em suas cartas ao rei, ele descrevia a urgência de salvar as almas que habitavam as florestas brasileiras. O selo de cera da Companhia de Jesus selava o destino de milhares. A marca IHS simbolizava uma autoridade que não aceitava questionamentos ou desvios de conduta. Pelas ruas de terra, o soldado e o padre eram as duas faces da mesma moeda. A espada garantia a posse da terra, enquanto a cruz buscava o domínio das mentes. A aproximação começou com pequenos gestos. Espelhos e contas coloridas eram oferecidos às crianças, criando laços de curiosidade que facilitariam a entrada dos missionários nas aldeias. A primeira missa na floresta foi um espetáculo de sons e cores. O altar improvisado entre as árvores tentava trazer o sagrado europeu para o coração da natureza selvagem. Curiosos, os guerreiros tocavam os cálices dourados. Nóbrega observava, percebendo que a sedução visual seria uma ferramenta poderosa no processo de conversão que se iniciava. O mapa não era apenas um guia, era um plano de expansão. Os jesuítas queriam penetrar o interior, levando sua mensagem para além do alcance dos olhos dos colonos. Ao entardecer, as luzes de Salvador brilhavam. A vila crescia e, com ela, a certeza de que o Brasil jamais seria o mesmo após o encontro entre a cruz e a mata. Entre os missionários, surgiu um jovem de olhar observador. José de Anchieta escrevia versos na areia molhada, usando a poesia para tentar entender o novo mundo que o cercava. Anchieta percebeu que, para converter, era preciso comunicar. Ele passou horas ouvindo os sons da língua tupi, tentando decifrar a lógica de um pensamento tão diferente do seu. Com paciência infinita, ele sistematizou a gramática tupi. Seus cadernos eram preenchidos com palavras nativas e desenhos, criando a primeira ponte linguística entre dois universos distintos. Sentado em círculos com as crianças, Anchieta usava o lúdico. Ele contava histórias bíblicas com gestos largos, transformando a catequese em um momento de fascínio e aprendizado. A música era a linguagem universal. O som da flauta doce atraía os indígenas, que se aproximavam hipnotizados pelas melodias europeias que ecoavam sob as copas das árvores. Aos poucos, os ritmos tradicionais se misturavam aos hinos religiosos.
Os corpos indígenas dançavam em frente à cruz, em uma hibridização cultural que os jesuítas incentivavam para facilitar a aceitação. O teatro tornou-se o palco da conversão. Peças encenadas ao ar livre mostravam a luta entre anjos e demônios, onde os deuses indígenas eram frequentemente retratados como figuras malignas. Para as apresentações, túnicas brancas substituíam as pinturas corporais. Anchieta ajustava os figurinos, simbolizando a imposição de uma nova estética e de novos valores morais europeus. A alfabetização era uma forma de controle. No quadro negro, as letras desenhadas por Anchieta ensinavam não apenas a ler, mas a pensar dentro dos moldes da cultura cristã ocidental. O Pai Nosso ecoava em tupi. As palavras eram conhecidas, mas os significados eram novos, forçando uma adaptação mental que alterava a percepção espiritual dos povos originários. O sucesso era visível nos coros indígenas. As vozes nativas cantando em latim impressionavam os visitantes, servindo como prova da eficácia pedagógica da Companhia de Jesus no Brasil. Anchieta buscava inspiração na natureza. Para ele, a floresta não era apenas um obstáculo, mas um reflexo da criação divina que ele tentava traduzir em seus poemas e hinos. Imagens coloridas de santos eram passadas de mão em mão. O brilho das pinturas e a expressividade das figuras sagradas exerciam um fascínio quase hipnótico sobre os novos fiéis. A arte indígena começou a incorporar símbolos cristãos. Cruzes pintadas com padrões geométricos ancestrais mostravam que a resistência cultural também se manifestava através da apropriação e da mistura. A transição era profunda. Onde antes reinava a tradição oral, agora os livros jesuítas ganhavam espaço, marcando o início de um novo paradigma cultural baseado na escrita e no dogma. Mas o choque era inevitável. Quando os jesuítas tentavam impedir rituais de antropofagia, a tensão atingia o limite. O que para uns era sagrado, para outros era pecado mortal. O pajé e o padre tornaram-se rivais diretos. A disputa pela autoridade espiritual nas aldeias era intensa, com os líderes tradicionais lutando para manter a influência sobre seu povo. A estrutura social indígena foi abalada. A imposição da monogamia separava famílias e destruía laços ancestrais, gerando dor e ressentimento entre aqueles que eram obrigados a mudar. Em praça pública, máscaras e maracás eram lançados ao fogo. A destruição dos objetos sagrados simbolizava o esforço jesuíta em apagar o passado pagão e reconstruir a identidade nativa. No entanto, o maior inimigo não era a fé, mas a biologia. Doenças europeias como a varíola começaram a dizimar as aldeias missionárias, onde a concentração de pessoas facilitava o contágio. A morte espalhava-se rápido. O que deveria ser um refúgio de salvação tornou-se, para muitos, um campo de extermínio silencioso, onde a imunidade natural não tinha poder contra os vírus estrangeiros. O pavor tomou conta dos sobreviventes. Eles olhavam para os padres com medo, associando a nova religião e o batismo à chegada da morte e do sofrimento físico incurável. Anchieta e seus companheiros tentavam ajudar, mas suas orações e ervas eram insuficientes. A impotência diante da tragédia biológica abalava a confiança mútua entre missionários e indígenas. O solo das missões encheu-se de cruzes. Valas comuns eram cavadas diariamente, marcando o fim de linhagens inteiras e a desolação de um povo que via seu mundo desmoronar. A desigualdade era gritante. Enquanto os jesuítas permaneciam saudáveis, os indígenas morriam aos milhares. Essa injustiça biológica foi um dos fatores mais cruéis da colonização brasileira. A primeira grande forma de resistência foi a fuga. Grupos inteiros abandonavam as missões durante a noite, preferindo os perigos da mata virgem à falsa segurança oferecida pelos europeus. Muitas missões foram abandonadas e começaram a ruir. O mato retomava as paredes de taipa, simbolizando o fracasso de um projeto que não conseguiu conter o desejo de liberdade dos nativos. Internamente, os colonizadores também brigavam. Fazendeiros queriam escravizar os indígenas, enquanto os jesuítas lutavam para mantê-los nas missões como súditos da igreja e da coroa. A dor do apagamento cultural era visível no rosto dos anciãos.
Em segredo, eles choravam a perda das tradições e sussurravam histórias antigas para que a memória não morresse com eles. Nuvens negras cobriam o horizonte. O período de relativa paz inicial estava chegando ao fim, dando lugar a um tempo de conflitos abertos e resistência armada desesperada. No litoral, uma figura imponente se destacava. Cunhambebe, o chefe supremo dos Tamoios, observava o mar com a determinação de quem não aceitaria ser subjugado por invasores. Ao seu lado, Aimberê preparava suas flechas. Com o rosto marcado por cicatrizes de batalhas, ele era o símbolo da fúria e da inteligência estratégica que unificaria as tribos rebeldes. A Confederação dos Tamoios nasceu da necessidade. Chefes de diversas etnias se reuniram em conselho, decidindo que a única saída era a união total contra o domínio português e a escravidão. Urucum tingia os corpos de vermelho. A preparação para a guerra não era apenas física, mas espiritual, invocando a força dos ancestrais para enfrentar as armas de fogo dos colonos. A diplomacia também jogou seu papel. Cunhambebe buscou aliança com os franceses, inimigos dos portugueses, trocando pau-brasil por apoio militar e reconhecimento de seu território. Mosquetes franceses agora estavam nas mãos dos guerreiros. A modernização do armamento indígena equilibrou as forças no campo de batalha, tornando a resistência muito mais letal e eficaz. Paimberê liderava ataques cirúrgicos. Sob o manto da noite, suas tropas avançavam silenciosamente pela floresta, atingindo fazendas e vilas portuguesas com precisão e rapidez devastadoras. O fogo consumia as paliçadas coloniais. Os gritos de guerra dos Tamoios ecoavam na escuridão, lembrando aos invasores que aquela terra tinha donos que estavam dispostos a morrer por ela. A floresta tornou-se um labirinto de morte para os portugueses. Flechas assoviavam entre as árvores, enquanto o terreno acidentado favorecia as táticas de guerrilha desenvolvidas pelos indígenas. Cunhambebe era o coração da revolta. Sua coragem inspirava milhares de guerreiros a avançar contra as linhas de soldados, desafiando a lógica da superioridade tecnológica europeia. Em pânico, muitos soldados batiam em retirada. A vitória temporária da Confederação mostrava que a União Indígena era capaz de abalar os alicerces do projeto colonial português no Brasil. Paimberê não era apenas um guerreiro, era um estrategista. Ele desenhava planos de cerco na terra, coordenando ataques que visavam isolar as principais vilas e cortar os suprimentos dos inimigos. Do alto, a fumaça negra indicava a escala do conflito. Todo o litoral estava em chamas, em um levante que ameaçava seriamente a permanência dos portugueses no território brasileiro. Pela primeira vez, diferentes etnias lutavam como um só povo. A identidade tamoio, que significa os mais velhos, tornou-se o símbolo de uma resistência que transcendia as divisões tribais. Diante do caos, Anchieta foi enviado como mediador. Caminhando desarmado entre lanças e olhares hostis, ele tentava negociar uma trégua que evitasse o extermínio total de ambos os lados. Mas a resistência não era apenas feita de batalhas. No silêncio das missões, o sincretismo florescia. O indígena ajoelhava-se diante do santo, mas em seu coração invocava Tupã. No coração da mata, rituais proibidos continuavam a acontecer. O som abafado dos maracás mantinha viva a conexão com o sagrado ancestral, longe dos olhos vigilantes dos padres. A canoa deslizava silenciosa pelo rio. Famílias inteiras fugiam para o sertão inexplorado, buscando refúgio onde a influência da cruz e da coroa ainda não conseguia chegar. A vigilância era constante. Guerreiros camuflados observavam cada movimento das missões, prontos para alertar sobre qualquer tentativa de captura ou avanço dos colonizadores para o interior. As mulheres eram as guardiãs da memória. Através de canções de ninar e sussurros ao pé do ouvido, elas transmitiam a cultura e a língua para as novas gerações, garantindo a sobrevivência da alma indígena. Escondida nas sombras, a mãe ensinava ao filho as palavras proibidas. A língua tupi era o último refúgio de uma identidade que se recusava a ser totalmente apagada pela educação jesuíta. Objetos híbridos começaram a surgir.
Um terço católico adornado com penas de arara simbolizava a resistência através da mistura, onde o novo era aceito, mas o antigo nunca era esquecido. O batismo era muitas vezes uma estratégia de sobrevivência. Com expressões neutras, os indígenas aceitavam a água benta apenas para evitar a escravidão, mantendo sua fé interior intacta. A sabotagem era uma arma silenciosa. Plantações eram destruídas e ferramentas europeias desapareciam misteriosamente, em uma forma de resistência econômica que minava a sustentabilidade das missões. Na mata, a comunicação era feita por códigos. Imitações perfeitas de pássaros serviam para trocar mensagens secretas que os jesuítas, apesar de todo o seu estudo, jamais conseguiam decifrar. Grandes migrações marcaram o período. Tribos inteiras deslocavam-se para o interior do continente, em uma busca incessante por terras onde pudessem viver de acordo com suas próprias leis. O pajé continuava a curar em segredo. O uso de ervas e fumaça de tabaco persistia como uma forma de resistência à medicina europeia e à autoridade espiritual dos missionários católicos. O silêncio também era uma forma de protesto. Muitos indígenas recusavam-se a falar o português, usando a própria mudez como uma barreira intransponível contra a aculturação forçada. Nóbrega sentia a frustração crescer. Ele percebia que, por trás da obediência aparente, a teimosia nativa escondia uma resistência profunda que a catequese não conseguia quebrar totalmente. Apesar de toda a opressão, o espírito indígena permanecia resiliente. O olhar desafiador de quem conhece sua história e seu valor continuava a brilhar, atravessando os séculos de colonização. O legado jesuíta é complexo. Por um lado, eles barravam a entrada de bandeirantes nas missões, oferecendo uma proteção física contra a escravização direta e brutal dos fazendeiros. Mas essa proteção tinha um preço alto. Em troca da segurança, os indígenas eram submetidos a um regime de trabalho e disciplina rígidos, perdendo sua autonomia e seu modo de vida tradicional. Hoje, as ruínas de pedra no sul do Brasil são testemunhas mudas dessa era. O musgo cobre os arcos que um dia abrigaram milhares, mostrando que o tempo sempre retoma o que foi imposto. A identidade indígena não ficou no passado. Nas aldeias modernas, o uso da tecnologia convive com as tradições, provando que a resistência iniciada no século XVI continua viva e se adapta. Nossa língua é prova dessa herança. Palavras como pipoca, jacaré e abacaxi são marcas indeléveis do tupi no português do Brasil, um legado linguístico que resistiu ao apagamento cultural. Nos museus, os manuscritos de Anchieta são preservados como tesouros. Eles são documentos fundamentais para entendermos o encontro violento e fascinante que deu origem à nossa nação. Estátuas de bronze celebram os missionários nas praças, mas a história oficial muitas vezes esquece de dar o mesmo destaque aos heróis indígenas que lutaram contra a dominação. A arte urbana hoje resgata essa memória. Murais coloridos retratam a luta dos tamoios, trazendo para o presente a força de Cunhambebe e Aimberê como símbolos de resistência e orgulho. A catequização foi um processo de luzes e sombras. Entre a proteção e o apagamento, a história do Brasil colonial é um mosaico de contradições que ainda estamos tentando decifrar por completo. A luta continua. Hoje, os povos originários marcham por suas terras e seus direitos, carregando a mesma determinação de seus ancestrais que enfrentaram a cruz e a espada há 5 séculos. O sol se põe sobre as águas dos nossos grandes rios,